Olá pessoal, eu sou o Wendel Tafarel, estudante do curso de Sociologia da Universidade Estácio de Sá, matrícula 2020-0406-3261, e estou aqui para apresentar o meu PCC de Filosofia da Educação do professor André Luiz Santos. E estou aqui também com o professor Diego Assis, formado em licenciatura plena em História pela UPE Campus Mata Norte e que há 10 anos vem aí desenvolvendo um trabalho lecionando filosofia e história do Fundamental 2 ao ensino médio. Professor Diego, como você está? Eu estou bem, Tafarel. Tudo bem com vocês? Tudo bem a todos que acompanham aí o projeto do professor Tafarel? Tudo bem, tudo tranquilo. É uma honra poder estar aqui gravando com você, trocar essa experiência. 10 anos de sala de aula não é pouca coisa, então já tem uma estrada aí pela frente e é importante para ser inspiração. A honra é minha, eu que agradeço. Para que possível aí ter esse espaço para conversar com quem está começando ou quem já tem essa experiência e poder socializar o ambiente de educação é maravilhoso. Perfeito, professor. Eu estou aqui com um pequeno script, com a minha cola aqui na minha frente, para poder nos ajudar, ser o nosso guia. E, professor, eu tenho aqui algumas poucas perguntas para ajudar nesse nosso diálogo, para fomentar aí uma discussão bacana. E aproveitando também que você leciona filosofia, leciona história, e filosofia da educação tem muito a ver, né? Trazendo aí desde Aristóteles, né, Sócrates, Platão, esses três pilares aí da filosofia. Mas antes da gente aprofundar um pouco esse estudo, eu gostaria de saber de você, professor. O que seria, na sua visão como professor, ensinar? Eu tenho comigo, até por uma questão de vivência, essa coisa do ensinar como um processo de humanização. É algo que é muito completo e pode parecer até meio assim, parece uma coisa feita, mas eu tenho essa vivência. Eu acho que a educação ela me resgatou de vários momentos da minha vida e ensinar para mim me completa como ser humano. É importante a gente escolher essa profissão que ela não tem tantos bônus pecuniários, né? Mas ela traz uma coisa de completude. Você se sente completo quando você termina, quando você consegue ensinar para aquele jovem, para aquela pessoa. E a contramão, né? Que a gente também aprende muito, 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 muito mesmo. Eu me tornei professor, passei cerca de meio ano parado, porque eu me tornei policial militar, eu queria ver se me enveredava ao concurso público, e fui resgatado novamente pela educação quando recebi uma proposta de voltar para a sala de aula. Eu abandonei esse concurso público, né? Abandonei toda a carreira, já estava tudo certo, encaminhado, e aí eu não quis mais. Então eu acredito que ensinar, para mim, ela traz essa ideia de humanização, uma coisa mais completa. Eu estou fugindo da resposta técnica porque não tem para onde, para mim agora, falar do que não seja a parte que me toca mais, entendeu, Tafarel? Não, perfeito. A sua fala ela vem bem a calhar e traz muito essa ideia da troca, né? O ensinar é uma troca constante e o professor que busca sempre estar atualizado, que busca sempre e preza pela verdade, pelos fatos históricos, pelos fatos sociais, que no caso compreende a você como professor de história e a mim como acadêmico em sociologia. Isso tudo é muito importante. Exato. Eu tenho alunos hoje que eles curtem muito o K-pop, que são esses artistas sul-coreanos e que vêm dali da região mais do extremo asiático. E eu faço uma troca com eles muito boa quando em vez, em oportunidades de perguntar como é que se dá, o que é o K-pop, porque para mim é uma novidade, eu preciso saber o que é que eles gostam. E aí, em troca, obviamente, eu depois ensino a eles que o K-pop está para esses países como para nós brasileiros está o samba, que é o que a gente chama de uma política de soft power. Então, ao mesmo tempo, eu consigo englobar e conhecer não só isso, mas outras coisas do universo desses nossos alunos. Perfeito. E essa tua última fala aí, ela já puxa a segunda pergunta. Essa conexão é interessante para a gente, porque eu já te pergunto, como você
escolhe seus procedimentos de ensino? Ou como você escolheu lá atrás? A minha didática, ela vai seguir isso aqui, se ela é mutável, se ela é engessada, como é que funciona? É difícil depois que você começa e ganha jeito para dar aula. Eu tinha uma professora da faculdade que ela dizia muito, né? Quem não ter o conhecimento vai ser professor é uma questão de cacuete. Ela usa essa expressão, cacuete. De vez em quando eu concordo com a fala dela, porque o que seria o cacoete é justamente esse didatismo. Tem gente que é muito técnica, mas falta a didática e tudo mais. A minha descoberta como professor era o seguinte: eu era da área de exatas. Eu fiz meus pré-vestibulares, os dois que eu fiz para a área de exatas, até que um dia eu tive a oportunidade de alguém na minha família observar, disse, ó, tenta ser professor, porque eu gostava muito das aulas de história dos meus professores do cursinho. E eu botei comigo essa coisa, eu fiquei o restante do tempo todo pensando, até o vestibular, disse, se eu for professor, eu quero ser igual a esse rapaz aí, a esse cara aí. Por quê? Porque ele tinha uma didática muito boa, eles dois, na verdade, eram dois professores. Depois eu até tive a oportunidade de passar para eles. Então, a minha didática, ela vem disso, de tentar trazer me aproximar do aluno, porque não adianta a gente ficar isolado no academicismo. O academicismo, ele pertence à academia. É claro que a gente vai usar essas palavras, essas terminologias difíceis, mas o interessante e a parte que eu percebo que há um entendimento, um contato, um interesse do aluno é justamente quando a gente sai desse academicismo e a gente acaba aproveitando para poder ter um diálogo que é quase uma conversa. Aí acaba que, para mim, Professor? estou aqui ainda. Ah. Deu uma paradinha. Foi. Deu uma paradinha, mas a gente conseguiu acompanhar bem aí o que você nos trouxe. São palavras inspiradoras, de fato, e é interessante poder ver que eu acredito que existe um chamado, né, para cada um de nós, e fazer o que a gente gosta não seria nunca um trabalho, né? É sempre uma satisfação. Então, você fala, como eu falei, de maneira inspiradora e deve ter tido algum filósofo, algum pensador que também foi para você uma fonte de inspiração, além desses professores que aí que você lembra bem da faculdade. Então, você baseia-se em algum teórico, em algum filósofo da educação? Qual seria e em que você se baseia? Em que ideia? Deixa eu lhe contar um segredo que vão jogar pedra em mim. Na faculdade, lá onde eu fiz o Campo Mata Norte, em Nazaré da Mata, era uma antiga faculdade de formação de professores. E existiu, pelo menos na época, uma celeuma muito grande de a gente ver com maus olhos o pessoal da pedagogia. Isso é um preconceito, obviamente, e eu confesso a vocês que eu ficava um pouco assim, até, será que essa turma aí e tal? Então, eu entrei à faculdade com esse pé atrás em relação às visões da pedagogia. E a gente que faz o curso de História, Geografia, a gente é obrigado lá na faculdade a ter as licenciaturas. Então, a gente estuda muito Paulo Freire, a gente vê Vygotsky, a gente vê esses teóricos da educação em si, né? Então, eu tinha um preconceito, só que depois que eu fui para a prática, depois que eu fui para a vivência do dia a dia, até dizia, quero ver Paulo Freire pegar uma turma de 7º ano, de 6º ano, e conseguir alfabetizar esses meninos e educar esses meninos. Mas hoje eu tenho um carinho muito especial por essa visão do Paulo Freire. Eu acredito que, sem sombra de dúvida, ele é o grande teórico da educação do nosso tempo, porque não tem como a gente pensar toda essa visão que o iluminismo trouxe de massificar o conhecimento. Também gosto muito dessa visão dos filósofos do iluminismo, de tentar entregar para a população, para qualquer ser humano, o conhecimento. E aí volto lá para a tua primeira pergunta e a minha primeira resposta, quão importante é a educação, que ela é uma coisa que completa a gente como ser humano. Eu te ensinar, você me ensinar, nos completa, porque o que Tafarel me ensinou, eu vou carregar para o resto da vida e eu vou repassar para uma outra pessoa, um filho,
um aluno, esse aluno reproduz e vai reproduzindo, e isso nos completa. Você falou agora há pouco de Aristóteles, e Aristóteles nos completa. A gente tem aí, olha, quase 2.400 anos de distância de Aristóteles, e Aristóteles ainda está na nossa vida, seja nas minhas aulas, seja nos nossos estudos, para que a gente possa criar maneiras de entender a sociedade. A sociedade tem 2.400 anos de distância de Aristóteles e a gente ainda precisa dele para tentar trazer alguns mecanismos. Então, o Paulo Freire, ele pega todas essas visões e diz assim, tá, mas nada adianta se quando eu estiver falando com Dona Maria, semi-analfabeta, ela não entender. Ela precisa compreender. E eu gosto muito disso, não sei se é porque é um cacuete, uma visão de nós das ciências humanas, mas eu acho importante a fala dele de que educar é uma ação política, é uma coisa necessária, porque esse indivíduo ele só poderá se realmente compreender quem ele é como cidadão, para poder reivindicar o direito do auxílio emergencial, o direito do Bolsa Família, o direito porque ele foi lesado como consumidor, quando ele realmente compreende as coisas, quando ele toma noção de como é que nós até nos organizamos, porque isso tem a ver com a nossa vida, a forma como a gente se organiza politicamente. Então, o Freire, depois de maduro, né, quando a gente entra na faculdade, a gente está ainda verde, ele me abriu os olhos de um jeito assim, que quando você lê, você concorda com ele, você reflete, você até procura dizer assim, mas vamos ver se ele tem alguma falha. Eu confesso a você que não existe algo que seja visto de outra forma por mim. Já que a educação me resgatou e me humaniza, eu tento também fazer valer isso para os meus alunos. Eu tento fazer eles entender e compreender, e eu acho que é importante. Então, Freire, juntamente com muitos das visões dos iluministas, me ajuda muito, me abre muito os olhos de como é que a gente deveria assim, praticar essa profissão, essa visão de educação que nós deveríamos ter. Perfeito, perfeito. Realmente, Paulo Freire, né, o patrono brasileiro, né, da educação, pernambucano, isso é realmente bastante importante, porque ele levou, na verdade, né, Pernambuco de um patamar, falando em educação, para um âmbito, né, tanto nacional quanto internacional, seus títulos de reconhecimento e seu nome sendo forte, embora também muito atacado hoje em dia pela atual conjuntura política, mas nós que estamos com essa vivência escolar, essa prática educacional, reconhecemos sim a grande importância que tem Paulo Freire para a educação brasileira no século XX. Exatamente. Estamos aqui, dia 9/6/2020, e estamos no meio de uma pandemia. O quanto está sendo difícil, uma das coisas mais fundamentais que era a educação do iluminismo para cá, que é esse contato que a gente deveria ter, está fazendo uma falta enorme. Dar aula para um computador realmente é algo incômodo, mas é o que a gente precisa fazer, né? Mas, enfim, então, mais uma vez, reforça essa coisa do contato, dessa necessidade que a gente tem que ter. A educação bancária, ela é importante, que é aquela coisa tecnicista, é claro que é, mas o que a gente tem de pessoas aí que são formadas em cursos técnicos, né, superiores, mas de forma técnica, e está faltando esse pessoal, essa turma, uma vivência do que é ser humano, está faltando muito ainda. Muito mesmo. Isso, trocam, né, e misturam números com pessoas, né? Eu sempre falo que as organizações, elas são pessoas, né? Porque elas são formadas por pessoas, mas as pessoas, elas não podem ser as organizações em modo de tratar, não é? A gente trata números, trata papéis de maneira fria, mas quando o contato ele é humano, ele precisa ser aquecido, ele precisa ter contato, e isso às vezes falta, e é o que realmente se peca e se deixa a desejar para qualquer processo, seja ele na área da educação ou em qualquer área da vida. Perfeito, professor. E para encerrar, não quero tomar muito do seu tempo, porque eu sei que nesse período que você falou de pandemia, as agendas, elas chocam, né? Faltam folhas nas agendas para as anotações de tantas aulas online que precisam ser dadas. E eu gostaria, então, professor Diego,
de só uma última pergunta que é: como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula? Como você lida diretamente com os conflitos em sala de aula? Rapaz, aí vai depender muito das particularidades, obviamente, mas essas situações, elas são muito complexas. Deixa eu te contar. Uma vez eu estava esperando para entrar em sala de aula, aí chegou uma aluna, veio falar do Enem. É uma preocupação que nossos jovens têm. Isso foi o ano passado. E ela é uma aluna que ela tem acompanhamento psicológico. E ela estava dizendo que ia perder o Enem do ano passado porque a psicóloga dela não autorizou ela a fazer. E você fica assim desesperado, porque uma das coisas que eu tive, que eu trago comigo, é que é o seguinte: acho que a maior luta desses jovens é se emancipar para o nível superior. E até tentar não chegar tão verdinho como eu cheguei na faculdade. Mas é importante isso. E aí eu fico com muita pena dela, mas eu compreendo a situação que a psicóloga dela passou. Então, essas relações, eles nos procuram, né, os alunos, e ela queria dividir ali comigo, era um intervalo de uma aula para outra, 10 minutos, estava trocando de professor, e a gente tentando dialogar. E depois a gente vê que ela estava lá na sala de aula, depois que ela me disse que ela não iria mais fazer o Enem, a gente ainda tinha quase 1 mês e meio até a prova, e ela estava lá na sala como se fosse assim, agarrada, e eu acho isso interessante. E tem um outro caso que também me choca muito, de uma aluna de um pré-vestibular que eu lecionei, aqui na minha cidade, em Limoeiro. E essa menina, ela se agarrou aos professores, não só a mim, mas todos os outros, de um jeito que era incrível. Eduarda, o nome dela. Não sei nem se eu podia, mas enfim. E Duda, ela tinha essa proximidade, só que aí veio o recesso. E a gente sempre achava interessante a forma carinhosa como ela vinha, a gente entendia que isso até aproximava e facilitava. Ela dizia, é a aula do professor tal. Então, por ser a aula dele, ela parecia que assistia de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais ligada, ela estava mais atenta, não por um respeito, mas por justamente esse contato. E a gente teve uma notícia muito ruim de Duda no recesso, porque depois a gente descobriu, ela acabou cometendo suicídio. Então, o que a gente pensou na hora, assim, todos os professores, é que fez falta a ela os 15 dias que a gente parou de recesso e faltou também a gente esse olhar para isso. Isso mexe com a gente de forma muito complexa. Esse é um dos muitos conflitos. Um outro conflito que eu acredito que seja na base do que você está querendo analisar nas eleições de 2018, nós das ciências humanas, nós tivemos muito trabalho e foi um período muito delicado, em que alguns alunos, eles julgavam que o que nós estávamos transmitindo para eles era uma doutrinação. Então, isso foi uma coisa difícil gerenciar. Muitos, inclusive, que apoiavam grupos de direita e equivalentes, eles até entendiam, eram pessoas mais racionais, de dizer, não, professor, a gente entende. E a gente hoje tem todo um cuidado de quando começar uma aula, tentar explicar. Olha, pessoal, hoje eu vou te ensinar história e aqui não tem doutrinação, aí tentar separar, dizer que, pronto, quando eu dou aula de filosofia, olha, eu estou dizendo o que um monte de gente que já morreu falou, e aí eu preciso só que tu entenda o indivíduo, até porque é engraçado que às vezes tu diz uma teoria do filósofo A, aí daqui a pouco tu fala a teoria do B, e é o contrário. Aí o aluno, ele pensa que a gente está vendendo a ideia para ele. Tu estás entendendo? Aí, não estou te vendendo. Eu quero que você compreenda que o filósofo A disse isso, e aqui estão as regras, e o filósofo B disse isso, e aqui estão as regras. Na história também tem muito dessa situação. Então, esses conflitos, eles são bastante complexos. Eu acho que uma das outras vivências mais importantes dentro da educação eu vou dizer que é o maior desafio hoje. Nós, professores, somos obrigados a ensinar quem não quer aprender. E isso é um problema muito sério. E aí entra dentro, assim, enquanto a gente tem alunos como a minha aluna do cursinho, que a psicóloga disse para ela não fazer a prova, e você fica triste por ela, porque você gostaria que ela tivesse essa possibilidade. A nossa aluna que cometeu suicídio, infelizmente, elas se aproximam da gente, a gente tem alunos que se distanciam.
seja porque a disciplina é ruim, seja porque, meu santo não bateu com o do professor, ele não ensina bem, ou coisa do tipo. Então, esse é um outro conflito que a gente precisa começar a compreender. Aí eu não tenho para onde, eu acredito e acredito muito que essa responsabilidade ela tinha que vir de casa. A gente tem alunos que não compreendem muito bem o que é que eles fazem todos os dias, de segunda a sexta, dentro de uma sala de aula, e até eles acordarem e perceberem que aquilo ali é o que vai realmente emancipá-los e libertar. Até essa palavra é difícil, né? Emancipação. Aqui no meu interior, emancipação é sinônimo de festa, que são as datas de aniversário das cidades. Mas até para eles entenderem essas palavras difíceis, eu chamo de palavrões da filosofia, das ciências humanas, é muito complicado. Então, é um conflito também, não deixa de ser. Ainda bem, eu nunca tive uma experiência de um conflito que fosse muito agressivo. Um aluno que realmente chegasse a se apresentar violento. Então, meus conflitos em sala de aula são conflitos normais que aconteceram em universos de escola pública ou privada. Eu nunca ensinei em público. Eu dei aula em cursinho público já, né, que era o Pré-VUP, um projeto aqui da UPE, mas são questões sociais, por incrível que pareça, os meus conflitos. Então, eu não brigo necessariamente com os meus alunos, porque eles não querem. Os meus conflitos, eles são conflitos de cunho, assim, o aluno que está psicologicamente abalado, por qualquer que seja o problema, ele chega com esse problema, não é que ele criou esse problema na sala de aula. Então, essas são as dificuldades que eu venho encontrando, e contorná-las é necessário, cada caso um caso diferente, e o universo do professor é essa. Um extremo desafio. Perfeito. Eu acredito também que essa sua, digamos, a penúltima fala aí para fazer esse fechamento, você traz uma coisa importante, que é essa ideia do dar aula a quem não está disposto a aprender. Eu acho que isso aí é importante porque nós estamos diante de uma sociedade que não lê, ou uma sociedade que se alimenta intelectualmente por uma mídia duvidosa, né? Que ficam reféns e são até propagadores indiretos das chamadas fake news. Isso já traz a gente para o século XXI que estamos, ano de 2020, que é justamente os jovens que estão cada vez mais conectados virtualmente, que estão acostumados a uma escrita de caracteres limitados, né, como o Twitter, né? Você não pode ter aquele 140 caracteres. Então, essas pessoas, elas estão lendo pouco, escrevendo menos ainda, e quando chega na escola que o professor, para seu próprio bem, força a leitura, força a escrita, força o pensamento lógico, acaba que fere a alma desse jovem, porque esse jovem está numa vivência totalmente contrária daquilo que está sendo cobrado. Então, você acha que tem essa relação, que eu também não sei se ela vem devido a esse aumento, essa globalização total, esse acesso virtual muito grande, chegando a cada vez mais as crianças na mais tenra idade, né? Então, 2, 3 anos, os pais, para não terem tanto trabalho, colocam o celular na mão dessa criança. Então, isso desde muito cedo acostuma a criança que se interter, né, através da mídia de entretenimento é mais fácil do que ler. Eu acho que isso tem uma conexão importante. O século XXI está produzindo essa geração de cristal e de acomodados por conta das tecnologias. Veja você, quando eu comecei a lecionar 10 anos atrás, eu conheci o mundo da leitura. Eu era um aluno muito relapso no meu ensino médio. Eu acredito que isso foi uma coisa também que eu ouvi da mesma professora que falou que ser professor depende de ter cacoete. Ela diz assim, que os melhores professores eram péssimos alunos, porque eles conhecem exatamente onde eles eram fracos e eles conseguem tentar minimizar os problemas. Eu concordei com ela depois que eu sou fruto dessa experiência. Mas aí, quando eu comecei a lecionar 10 anos atrás, eu tinha alunos que eram muito atletas, e você sabe que o atleta, ele é um aluno que, no Brasil, existe essa dificuldade de ele querer se agarrar aos estudos. Então, eu indicava para as mães, olha, veja se você compra, mãe, uma placar para ele, aquela revista que falava do meio esportivo, futebol principalmente,
para ele gostar de ler, para ele ter informação, seja do atleta. Só que eu estava percebendo essa semana, antes de você me anunciar aí o convite, como hoje nós estamos defasados nisso. Porque nem blogs direito de esportes nós temos, né? Nós temos os vídeos do YouTube, e aí tá difícil esse tipo de situação. Eu confesso, Tafarel, que eu consigo indicar aos meus alunos ainda um contorno, mas não é fácil mesmo, porque é tudo no mais cômodo, para indicar leitura. E aí você junta hoje o que você realmente falou. Tá difícil até de filtrar. Eu indicar um canal em YouTube, um podcast que não tenha um viés e que não passe informações que são, de fato, informações, vou chamar de toscas, elas são incompletas, elas são falácias, parece verdade, tem todo o sentido de verdade. Então, é muito difícil, é muito complicado, e essa geração, ela vai sofrer muito, eu imagino, com isso. Ou nós professores, nós não estamos entendendo essa leitura, e talvez essas próximas gerações que vão vir, vão conseguir compreender melhor. E aí entra o que eu acabei de falar, né? No comecinho da nossa fala, da troca. Está precisando aí também que a gente entenda esse universo de 140 caracteres, está precisando que a gente entenda um monte de outras coisas, para que a gente possa até dizer como é que o aluno vai filtrar o que ele está recebendo de informação desse mundo globalizado, tecnológico. Professor, então, me dou por satisfeito. Novamente, eu reitero os meus votos de estima para poder estarmos aqui. Você desprendeu um pouco do seu tempo para ajudar um acadêmico, então isso faz parte dessa troca. É muito importante. Agradeço de coração e espero que todos que até aqui nos acompanhou, inclusive o professor André Luiz Santos, que pleito aí, né? A minha nota máxima, a minha aprovação, o meu conceituar no projeto, no trabalho do PCC. Mas agradeço de fato. Muito obrigado e até mais. Eu que agradeço. Um forte abraço para vocês e todos que assistirem ao vídeo e acompanhar.